cetamina vai entrar ali para trazer justamente essa neuroplasticidade. Já a cetamina, ela age pelo glutamato. Então, é um mecanismo de ação complementar. Pode não ser só um efeito, como era conhecido, né, colateral. Pode dizer que seria como se fosse um sonho, mas é um sonho vívido. Perfeito. Acho que essa é uma boa comparação. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Papo de Peso Podcast. Eu sou a doutora Marina, psiquiatra e nutróloga. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Marília Zanetti, sou médica nutróloga. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual, que é o uso de cetamina para casos de depressão resistente com terapia. Para a gente contextualizar um pouquinho esse tema, eu acho bacana a gente dizer que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão e cerca de 10 a 30% dessas pessoas não vão responder ao tratamento convencional, o que é um número relativamente grande, né? Sim, com certeza. E para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Mariana Maca, que atua como psicóloga fazendo a preparação, o acompanhamento e a integração de pacientes lá no Espaço Zanetti. Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante na vida de muita gente, inclusive a minha. Então, obrigada. Seja bem-vinda, Mari. Antes da gente entrar na prática, eu queria também contar um pouquinho sobre a história da cetamina. Para quem não sabe, a cetamina foi aprovada em 1970 como anestésico. E só lá pelos anos 2000 é que foi visto e observado que ela tinha uma função antidepressiva. E agora, nos últimos anos, nos últimos 5 anos aí, é que ela foi aprovada realmente para o tratamento de pacientes com depressão refratária, que é quando o paciente não responde a pelo menos aí 2 tratamentos com antidepressivos. A gente recentemente começou esse tratamento lá no nosso espaço, com muito bons resultados, e a gente trouxe a Mariana hoje aqui para falar um pouquinho mais para nós sobre a experiência dela com os pacientes. A gente sabe hoje que essa sessão com acompanhamento, né, de psicóloga, com o acompanhamento terapêutico, não é algo que é rotineiramente feito, apesar de ser o mais indicado, e ela vem trazendo para nós, né, muitos pontos de vista bacanas com referência a esse tratamento, né? E aí seria bacana você contar um pouquinho para nós, Mari, como que você se interessou por essa área, né? Essa parte de tratamento com substâncias psicodélicas até chegar até hoje. É uma boa pergunta, porque assim, na faculdade, na maior parte das faculdades de psicologia, as pessoas não veem sobre esse tema, né? Então eu mesma fui descobrir, muitos anos depois de formada, que existia essa interface entre substâncias psicodélicas e saúde mental. E aí eu comecei a estudar por conta, comecei uma pós, que foi onde eu encontrei a doutora Marina, e desde então a gente tem feito esse trabalho lá na clínica, muito legal, muito frutífero. Então, assim, é muito massa estudar sobre esse assunto na teoria, mas é ainda mais legal ver as coisas acontecendo na prática, né? Ver as pessoas chegando de um jeito para a sessão, saindo de outro. E não só a sessão, né? Mas o trabalho de psicoterapia como um todo que a gente faz antes, durante e depois. Na sua prática, né, o que você vê, assim, como algo que alimenta o tratamento com a cetamina, com a terapia? Qual que é o resultado dessa combinação na sua visão? Eu acho que a psicoterapia, ela entra, como eu falei, né, nessas 3 etapas. Então, antes a gente faz uma preparação, que é muito importante, primeiro para contar para a pessoa como funciona o tratamento, quais são os efeitos esperados. Eu acho que alinhar essas expectativas é uma etapa fundamental para a pessoa não ir esperando nenhuma cura mágica, mas também não vai esperando coisas muito desalinhadas com o que vai acontecer ali. Então a preparação é uma etapa em que a gente investe bastante, até para a pessoa setar uma intenção, um objetivo, né? O que ela quer, o que ela está buscando com aquele tratamento, o que ela quer com aquilo, para daí então a gente ir para a sessão de
aplicação, de fato, né, de dosagem. E eu também acompanho a pessoa ali o tempo todo, que é justamente para ela saber que tá segura e que ela não precisa se preocupar com nada. Ela pode se entregar à experiência, sentir todos os efeitos e a gente vai estar ali acompanhando o tempo todo. Então eu acho que essa é um fator, um diferencial, assim, porque permite que a pessoa, de fato, se entregue à experiência. E depois a gente faz uma última sessão que a gente chama de integração, que é basicamente para fazer uma costura de tudo que apareceu ali e de como é que a gente pode, de certa forma, traduzir os conteúdos que possam ter vindo durante uma sessão com cetamina para converter isso em mudanças reais, em novos hábitos ou em, de repente, eliminar hábitos antigos, né? Aproveitar essa janela que se abre depois de uma experiência para implementar essas mudanças na rotina, no dia a dia. Então eu acho que esse trabalho que a gente faz ao longo do processo faz toda a diferença, assim, não é só a sessão de dosagem ali, não é só a substância, acho que a psicoterapia é fundamental. Até porque o pano de fundo sempre vai ser a mente, o cérebro do paciente, com as suas experiências, o seu passado, as suas neuroses também, tudo que dificulta o processo terapêutico, e a cetamina vai entrar ali para trazer justamente essa neuroplasticidade, para possibilitar novas conexões, novos pensamentos diferentes, para a pessoa sair daquele círculo vicioso que às vezes ela está presa mesmo, né? Eu acho que é bacana explicar os mecanismos de ação, né? O que é diferente no uso da cetamina. Os antidepressivos, geralmente, eles agem em 3 neurotransmissores, que é dopamina, noradrenalina e serotonina. Já a cetamina, ela age pelo glutamato. Então, é um mecanismo de ação complementar. Inclusive, a gente não faz retirada da medicação dos pacientes, né? Quando eles vão realizar a cetamina. E ele promove, a cetamina, ela promove uma neuroplasticidade, como a Marília falou, que é como se o cérebro ficasse mais flexível para as mudanças e para acessar locais que são de traumas, que são de sentimentos muito difíceis que a pessoa já possa ter vivido lá atrás. Então, acho que puxando um gancho, eu acho bacana a gente falar um pouquinho sobre essa questão da dissociação que a gente vê e que lá atrás, quando a cetamina foi descoberta, vamos dizer assim, a dissociação era vista como um efeito colateral. E hoje ela já é vista como uma porta de entrada, vamos dizer, no inconsciente, mas assim, em fluxos mentais que estão ali escondidinhos. Se puder falar um pouquinho sobre a dissociação? Claro, acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque pode não ser só um efeito, como era conhecido, né, colateral. A gente pode aproveitar esses conteúdos que vêm, né? E quando eu falo de conteúdos, o que eu quero dizer com isso? A pessoa pode lembrar de memórias, pode ter lembranças de uma outra época da vida, pode sentir coisas, pode ver coisas. Existe uma sensação corpórea também, como se a pessoa estivesse flutuando, ou girando, ou voando, enfim. Mas isso tudo faz parte do processo. E as coisas que saem ali, né, sejam essas memórias, ou mesmo pensamentos, reflexões que talvez a pessoa nunca tenha feito, é isso que a gente trabalha depois, no processo de integração, né? E eu acho que isso é o que dá a continuidade do processo, assim. A pessoa não só vai lá, toma uma medicação e depois vai embora para casa dela, né? Ela se implica no processo de alguma forma. E acho que isso também é um diferencial desse tratamento que é super inovador, né? Que tipo de coisas estão ali nos porões da mente, digamos assim, e que a gente pode tentar trazer à luz da consciência para, enfim, elaborar esses temas na vida da pessoa de alguma forma, né? Inclusive, é bem bacana a gente pontuar que o uso recreativo, ele acaba sendo, por isso, bem diferente. E nem tudo são morangos do amor, né? Existem sessões que são realmente desafiadoras. Sim. E queria saber se você já passou por alguma. Explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa questão da sessão desafiadora. E o que pode acontecer? Gente, posso só fazer uma
Pauzinha, acho que seria importante a gente explicar para quem está ouvindo o que seria uma sessão com cetamina. A gente já imagina o que seja isso, né, no nosso imaginário, mas para as pessoas pode ser uma coisa muito fantasiosa, mas de forma prática, a sessão é assim, o paciente chega, aí existe uma dosagem correta de acordo com, né, os protocolos e os nossos processos da nossa clínica, por exemplo. Antes disso, a gente faz uma avaliação médica, é feita uma avaliação, né, de clínica mesmo. Por exemplo, existem alguns pontos de contraindicação, né, existem algumas contraindicações, principalmente da parte cardíaca, né, que existem riscos, sim, associados ao uso dessa substância, por isso que ela precisa ser feita em ambiente clínico e com toda a segurança. Enfim, a pessoa passa por essa avaliação médica, marca, agenda a sessão, no caso da nossa clínica que tem acompanhamento da terapeuta, faz a sessão com a Mari, e aí depois é agendada a sessão, no dia da sessão a pessoa vai receber ali a substância de forma subcutânea, né, uma aplicaçãozinha, uma injeçãozinha que faz no abdômen, e aí o efeito é imediato praticamente, é bem rapidinho, e aí a pessoa entra nesse estado de relaxamento, onde vão vir ali os pensamentos, né, vão vir ali os conteúdos mentais. A pessoa geralmente vai escutar alguma música, que a gente coloca, né, a parte da música na sessão com psicodélicos é muito importante, a gente coloca ali uma playlist, e aí vão vir os conteúdos, a pessoa fica ali em silêncio, né, ali tentando entender, né, enfim, vivenciando aquela experiência, e aí depois é feita essa sessão com a Mariana, no caso uma sessão de psicoterapia pós, né, dentro das próximas 24 horas, mas essa sessão toda, ela vai durar assim, durante, né, mais ou menos 1 hora, só para né, exemplificar. Bacana. Bons pontos. Inclusive, a gente cria todo esse contexto justamente para favorecer a introspecção, né? Então, acho que é importante dar esses detalhes de como funciona na prática pro pessoal entender, a pessoa que nunca ouviu falar do tratamento de cetamina ter uma noção, uma ideia de como funciona, né? Mas sim, voltando ao ponto de experiências desafiadoras, elas podem acontecer, né? Mas a pessoa tá ali segura, tanto no sentido fisiológico, quanto no sentido psicológico também. Então, aconteceu recentemente de uma pessoa pedir para que eu desse a mão durante a sessão, porque, enfim, tava enfrentando coisas difíceis ali. Depois que a sessão terminou, ela me contou que tava vendo as coisas muito escuras, como se ela estivesse num lugar completamente sem luz, e aquilo começou a dar um certo medo, desespero, e me pediu a mão, que era um acordo que a gente já tem estabelecido, né? Se a pessoa quiser, ela pode pedir por esse toque terapêutico, que a gente chama. Então a pessoa conseguiu passar por aquele momento que estava mais difícil, e depois a gente conversou sobre aquilo. Foi muito importante também, porque trouxe pontos da história da pessoa, pontos que talvez ela não tivesse trabalhado ainda em contexto de psicoterapia. Então foi justamente uma experiência desafiadora de cetamina que pôde abrir essa porta, digamos assim, né? Bacana. Se você pudesse definir um pouquinho como que é a dissociação? A dissociação é um efeito que a pessoa sente como se ela não estivesse no próprio corpo, como se ela fosse uma observadora de si mesma, ou como se ela fosse transportada para uma dimensão diferente dessa que a gente está falando aqui. Poderia ser, a gente pode dizer que seria como se fosse um sonho, mas é um sonho vívido? Perfeito. Acho que essa é uma boa comparação. É um sonho que você está acordado, né? Sim. Porque os psicodélicos, eles fazem isso, mas eles têm como efeito inibir um lugar no cérebro que bloqueia as nossas visões quando a gente está de olho fechado. E aí, isso permite com que a gente veja, tenha imagens ali com os olhos fechados. E pode ser um sonho tão vívido e real que a pessoa sente que ela tá se mexendo, que ela tá indo para outros lugares, mas na prática a pessoa tá deitada na maca ali, na maior parte das vezes parada, completamente imóvel, mas é uma sensação tamanha de realidade que a pessoa de fato vê coisas com os olhos fechados, né? Sente coisas, ouve coisas, lembra de coisas, encontra pessoas, também já aconteceu.
de encontrar pessoas ou que estão vivas ou não, inclusive. Então, são encontros muito potentes e significativos, assim, que, se bem trabalhados, podem ser muito terapêuticos. Você falou, Marília, sobre a gente fazer a via subcutânea. O que a gente pode falar para o pessoal dos riscos e benefícios dessa via de administração? A via subcutânea, ela, apesar de ser uma via, né, ela é invasiva, né, por ser, né, uma aplicação que a gente faz, mas ela acaba sendo um pouquinho menos invasiva do que a via endovenosa. Só que a biodisponibilidade da substância, quando a gente faz aplicada, né, de qualquer forma, de qualquer aplicação, ela é muito próxima a 100%. Então, a substância vai estar ali tendo seu efeito praticamente intacto. E além da via subcutânea e da endovenosa, a gente tem também a via intranasal, que também é muito conhecida. E você poderia falar um pouquinho mais pra gente, Marina? Então, inclusive, a via intranasal, que recebe o nome de Spravato, que foi aí resultado de uma pesquisa longa feita pela Janssen e que foi responsável pela autorização, pela liberação dessa medicação para o tratamento de depressão resistente. Ela é muito bacana, eu acho que já abriu diversas portas para que esse tratamento ele fosse de fato aprovado. Porém, é um tratamento extremamente caro, então geralmente as pessoas dão entrada através do plano de saúde para conseguir fazer. Porém, o que a gente vê bastante na prática é que os pacientes que respondem, sendo pacientes refratários, eles vão precisar às vezes de uma manutenção longa. E eles conseguem, em geral, uma liberação de X sessões pelo plano de saúde, e aí na hora que isso acaba e ele precisa dar continuidade, muitas vezes ele tem que esperar uma nova aprovação que pode ser demorada. E aí, quanto que custa mesmo? Um frasquinho, um dispositivo, custa cerca de R$10.000. E, em geral, a gente usa pelo menos 2 dispositivos em cada sessão. Porque a gente geralmente faz cada dispositivo em uma narina diferente. E a biodisponibilidade do intranasal não é tão alta, né, do que o endovenoso e do que o intramuscular ou subcutâneo. Então, a gente tem aí esses comemorativos, né, apesar de ser uma via segura, porque é intranasal, então não é invasiva, mas tem todos esses problemas, o que inviabiliza esse tipo de tratamento para a maioria das pessoas. Apesar disso, ainda é um tratamento um pouco elitizado, se a gente for parar para pensar, porque como existe toda essa estrutura de segurança, a equipe, o psiquiatra que vai acompanhar, a psicóloga ou o psicólogo que vai acompanhar, então isso acaba encarecendo, não sendo aí, por enquanto, muito acessível, apesar de a gente ver que existem alguns centros de estudo no Brasil que fazem pesquisa, né, com a cetamina, por exemplo, o próprio Instituto do Cérebro, onde é feita a nossa pós-graduação, que é a do Camp, lá eles têm um serviço de cetamina há mais de 10 anos, assim, então... Pelo SUS, né? Que é pelo SUS, sim. E acho que uma coisa legal de falar é que quando a gente pensa em saúde pública, a subcutânea tem essa vantagem, né? De ser uma aplicação mais barata do que as outras, menos invasiva do que a intravenosa. Sim. Então... Eu acho bacana a gente explicar um pouquinho quais tipos de quadro que se enquadram, né? Que são mais... que são realmente a indicação desse tipo de tratamento. A principal indicação, e que é a mais liberada mesmo, é o quadro de depressão refratária, que eu expliquei um pouquinho, né? Que é aquela depressão que não respondeu aí pelo menos 2 tratamentos com antidepressivos. Que a gente que vive dentro da psiquiatria vê que é relativamente frequente, pacientes que não respondem mesmo. A gente vê quadros de dor crônica, a dor crônica responde super bem, fibromialgia, quadros dolorosos crônicos. Tem também o quadro de depressão em pacientes com transtorno afetivo bipolar, porém, geralmente a gente toma mais cuidado com quem é bipolar tipo 1, então dá para fazer esse tratamento com mais tranquilidade num paciente bipolar tipo 2.
Que quem é psiquiatra vai entender a diferença entre um e outro, e o mensagens das pessoas. Então, o tipo 1 e o tipo 2, a diferença é que o tipo 1, ele tem episódios de depressão intercalados com mania, que é um episódio psicótico, né, em que a pessoa realmente rompe com a realidade e tem um quadro muito exuberante. O que é mais, inclusive, é mais raro. O tipo 2, ele é mais frequente, que são quadros de depressão, que tem aí entre eles pequenos episódios de hipomania, que seria como se fosse metade do que a mania, que seria esse quadro muito exuberante. Então, assim, a pessoa fica com excesso de energia, fica com baixa necessidade de sono, compras mais compulsivas, hipersexualidade pode estar presente também. E aí, às vezes, esse quadro de hipomania, ele não é tão simples de ser diagnosticado, porque uma pessoa que está super bem na vida, radiante, feliz, ela pode estar no quadro de hipomania. Mas aí a gente precisa realmente de uma avaliação mais pormenorizada para saber. Além disso, também tem alguns quadros de transtorno de estresse pós-traumático que respondem super bem a esse tratamento, apesar de ser algo mais off-label, né? Mas também tem o seu valor aí. Tem mais algum quadro que você lembre? Tem alguns estudos que estão investigando outras possibilidades, como o TOC, por exemplo, que é o transtorno Verdade. obsessivo compulsivo. Mas são pesquisas que estão acontecendo nesse momento, assim, né? Essa área da cetamina tá a todo vapor, então nos próximos anos aí a gente deve descobrir até mais pessoas que podem se beneficiar do E tratamento. faz bastante sentido, só um minutinho, faz bastante sentido o toque responder bem, porque como ele flexibiliza um pouco o cérebro, então as pessoas que têm uma estrutura mais obsessiva e mais rígida do cérebro vão se beneficiar bastante. Uhum. Eu cheguei a ver também que estão começando a pesquisar para obesidade, mas casos graves, né? Para Sim. pessoas com obesidade grave, que tem muita dificuldade no tratamento. Interessante. Seria porque a obesidade grave, ela muitas vezes entra como um quadro que não é assim, não existe esse diagnóstico, mas como se fosse um vício em comida. Sim. Uhum. Que seria um pensamento obsessivo ali, Sim. baseado na comida. Então, que também faz sentido. Uhum. Sim. Talvez mais entrando na área da dependência, né? Isso. Vícios e dependências. Exatamente. Que eu também acho que é uma área que tem sido bem apontada como um possível alvo da cetamina e de outros psicodélicos também. Sim. E que é uma área muito difícil de tratamento, né? Uhum. Com poucas opções. A gente não tem muitas opções para tratar. Uma coisa que eu acho legal de falar é que às vezes quando a gente pensa em mudança de vida, né, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente costuma pensar que a gente precisa introduzir novos hábitos. Mas na verdade tem alguns hábitos muito rígidos, de certa forma, né, que já estão muito cronificados dentro da gente. E o tratamento com acetamina vem para, de certa forma, quebrar um pouco dessas relações que já estão muito consolidadas e que poderiam ser estabelecidas de outra forma, né? Então, por isso, o potencial benefício em casos de dependência, por exemplo, né? É um caminho que o corpo, o cérebro da pessoa já está muito acostumado a fazer e, de repente, abre-se uma janela para que outras trilhas sejam abertas ali, né? Os Totalmente. psicodélicos, de forma geral, né? A cetamina vai entrar aí também. Eles têm esse potencial de mudar a noção do self, né? Da pessoa sobre ela mesma, que também muitas vezes é isso que bloqueia muita melhora terapêutica, né? Psicológica. E o que a gente observa na prática, né, Mari, é que a cetamina, a gente vê um benefício muito bacana para pacientes que têm muita dificuldade de entrar em contato com o próprio sofrimento, com eventos mais traumáticos que elas passaram ao longo da vida. Então, o tratamento, ele permite isso, essa entrada, e que bom que, fazendo um vínculo, a gente consiga justamente redirecionar e, assim, fazer uma nova... Um novo começo, né? Um novo raciocínio sobre aquilo que já aconteceu. Formar novas memórias, né? Acessando aquelas áreas. Sim,
Eu acho que uma Quando uma experiência... leitura, né? Perfeito. Uhum. Uma experiência bem cuidada, né, com todos esses detalhes que a gente está citando aqui, pode trazer à tona coisas que talvez num outro processo de psicoterapia demorassem mais tempo, né? Então, se a pessoa já vem com aquela intenção de trabalhar certo tema que por algum motivo ela não consegue, tem alguma resistência, isso pode vir à tona e vindo à tona a gente consegue elaborar de alguma forma, Como né? se ele fosse um catalisador. Exato. E o cérebro, ele tem essa função de proteção, Uhum. É. né? Que não Então, é à toa, né? Exato. Isso. Então, muitas vezes, não é sempre que a pessoa vai estar pronta para lidar com certos traumas. Por isso que o ambiente terapêutico é muito importante, porque você vai abrir um porão ali que você não sabe o que vai vir. Exato. Então, ao mesmo tempo que o cérebro protege, ele também inibe, né, as pessoas de melhorarem. E aí, você... Porque assim, ó, muito do que a gente vive é uma reação a traumas que a gente passou na vida. E traumas, a gente não precisa pensar que é só um acidente, que é... Traumas uma coisa são... muito grave. Isso, traumas são, assim, separação da mãe. Ou circunstâncias normais. Normais da vida. Uma pessoa Mas aí esses mecanismos que a gente cria, muitas vezes eles não ajudam. Muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Apesar de ter a sua função dentro daquele organismo, né? é igual uma febre, né? Quando a gente tá Isso. doente, a gente vai lá, né? O nosso corpo reage e faz a gente ter febre, a gente fica lá prostrado, mas a gente vai lá e toma dipirona. Por quê? Porque passa do ponto, né? Sim. Passa do ponto. Ela tem a sua função, tem a sua necessidade ali pro organismo para, né, fazer a reação ali àquele evento, mas ela deixa a gente mal. Né? Então aí a gente, né, dá essa medicação. É como se fosse uma dipirona do cérebro. Sim, boa. Exatamente, que nem uma doença autoimune, né? Que aí a pessoa tem uma hiperativação da autoimunidade dela, isso pode causar sérios problemas, né? Como, por exemplo, esclerose múltipla, que a pessoa pode ter ali reações inflamatórias e parar de andar. Tipo, tem várias doenças que são autoimunes e que dão muitas consequências negativas. A própria fibromialgia é uma delas, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa em cérebro, fica um pouco mais difícil de imaginar isso, mas seria mais ou menos, né, esse mesmo mecanismo. Sim. Acho que tem uma coisa legal pra gente falar sobre experiências com substâncias psicodélicas de forma geral, mas a cetamina é uma delas e isso que eu vou falar vale pra ela também, né? Tem 3 coisas que influenciam bastante como vai ser uma experiência dessas, né? Uma delas é a dose, e isso é uma coisa que eu acho muito legal de falar, que a gente cuida muito lá na clínica, né? Pra começar sempre com uma dose bem baixinha, entender como a pessoa vai reagir. Enfim, a gente é extra cautelosa nesse sentido. Tem a questão do SET, que nada mais é do que o estado mental da pessoa. Então, por isso, inclusive, a importância da preparação, né? Pra gente já vir preparando essa pessoa sobre o que ela quer com aquela sessão, o que ela tá esperando, alinhar essas expectativas, como eu falei antes. E o setting, que é o contexto, né? Desde os elementos da sala, de como a gente disponibiliza as coisas ali, a venda nos olhos, a música nos fones, o cheirinho gostoso da sala, enfim, a gente pensa em todos esses detalhes, que é para criar o ambiente mais seguro possível, né? E então a pessoa consegue se permitir entrar em contato com esses conteúdos que podem sim ser muito difíceis, mas talvez seja importante, né? A gente lidar com algumas sombras aí. Sim, a gente também tem bastante cautela com relação à dose, porque a cetamina, ela pode causar piora de efeitos, por exemplo, simpático-miméticos, que seriam efeitos de aumento daquela reação cardíaca. de luto-fuga, né? Que seria aumento de frequência cardíaca, da pressão arterial. Então, a gente cuida bastante também, porque a primeira sessão é uma sessão em que você vai ver como aquela substância entrando em contato no corpo da pessoa, como que ela vai responder. E nem sempre isso é tão previsível, né? A gente faz
de uma forma que a gente minimiza ao máximo esses efeitos, que esses efeitos ocorram. Mas se eles acontecerem, a gente também tem vários protocolos para seguir, a gente já fez toda uma preparação para caso isso aconteça. Uhum. E tem o risco de sedação excessiva e de dificuldade respiratória, Uhum. porque a cetamina, como é um sedativo anestésico, ela pode ter esse efeito dependendo da dose e da sensibilidade do indivíduo. Uhum. Inclusive, uma coisa legal que eu acho de resgatar é que a gente sempre usa uma dose subanestésica, né? Isso. Mas um efeito possível da dissociação, que a gente estava conversando antes, é justamente sentir os dedos formigarem, uma espécie de o corpo tá leve demais, tá levitando. Então, acho que isso já é um início de sedação, digamos assim. Claro que a pessoa tá muito longe de chegar num efeito anestésico de fato, né? Porque a gente toma cuidado com isso, mas tem essa sensação no corpo, né? De um corpo mais tranquilo, relaxado. Sim. É como se fosse uma subanestesia mesmo. Então, por Uhum. exemplo, os quadros dolorosos, eles melhoram de forma quase instantânea, Uhum. né? E acho bacana a gente falar sobre que, assim, também não é 100% de efetividade, Sim. né? A efetividade vista nos estudos é de em torno de 70%. Então, mais ou menos 2/3 das pessoas que fazem a sessão vão ter benefício terapêutico. O restante não vai ter. Uhum. Na prática, o que a gente vê bastante é o paciente que responde bem rapidinho na primeira sessão, mesmo numa dose baixinha, ele tem altas chances de ser um paciente que vai responder bastante ao tratamento. Ao passo que uma pessoa que não sente muita coisa, por um lado, ela até pode insistir um pouquinho mais, porque a dose inicial é bem baixinha, e nem sempre ela não ter uma sessão com muita dissociação, necessariamente não está fazendo efeito. Muitas vezes tem um efeito acontecendo ali do ponto de vista neural, mesmo que a pessoa não sinta muito. É, porque é igual uma medicação. Né? Muitas vezes você não vai sentir nada, mas ela tá ali fazendo efeito. E até porque a dissociação sempre foi considerada, na verdade, um efeito colateral. E hoje a gente sabe da importância dela. Uhum. Mas ela não necessariamente precisa acontecer para o efeito estar ali. Sim, não é uma Apesar de condição. que se o paciente não sente essa dissociação, muitas vezes ele dá uma desanimada. Sim. Mas é importante também ele não parar com o tratamento que precisa se Convencional manter, mesmo, né? exatamente, Sim. né? A medicação convencional antidepressiva, porque a acetamina vem como um complemento muito interessante, com muitas chances de dar certo, mas é necessário que a pessoa continue o tratamento que ela já vinha fazendo, né? Ou com uma nova Sim. medicação, enfim. É Sim. como se a cetamina fosse um catalisador nos processos de melhora e como se ela fosse um colchãozinho ali que você coloca e acaba fazendo com que a pessoa tenha menos instabilidades, Uhum. né? Ela tem menos episódios de piora ali ao longo do tempo, enquanto ela estiver numa manutenção. Uhum. Exato. E uma coisa que eu queria falar sobre o que você falou, Mari, a gente tomar cuidado com as questões mais orgânicas mesmo, né? Aumento de pressão, batimento cardíaco, a gente monitora tudo isso durante a sessão, então é um cuidado que a gente tem lá em toda a sessão. E eu acho que isso ajuda, porque, claro, a gente tem que se prevenir, né? Mesmo sabendo que os riscos são, de forma geral, baixos, mas eu acho que isso também ajuda a criar um ambiente seguro para o paciente topar, né? Uhum. Porque a cetamina é um tratamento novo, às vezes a pessoa chega lá e nunca nem ouviu falar, a gente que apresenta essa possibilidade, mas ter esses elementos ali, acho que traz segurança, confiança, para que a pessoa pense, não, eu vou dar uma chance para essa opção aqui que me foi dada, né? Uhum. Ver os aparatos todos ali, eu acho que para algumas pessoas isso é importante, né? Saber que tem essa segurança médica, que tem uma equipe toda ali preparada para lidar com qualquer intercorrência. Sim. E acaba sendo um recurso terapêutico muito importante para Exato. casos agudos, né, de risco de suicídio, por exemplo, que Uhum. até então a gente tinha pouquíssimas opções, né, de efeito assim, né, uma medicação que a pessoa entrou ali e saiu diferente, já saiu melhor, já saiu mais aliviada, e é bem Uhum. isso que a gente vê na prática mesmo. Sim. Eu acho que assim, um pouquinho de cautela é sempre importante falar sobre essa questão da ideação suicida, porque
A cetamina ela pode ter um efeito muito legal ali agudamente, mas o efeito dela em geral, na primeira vez, dura em cerca de 24, 48 horas, no máximo 72 horas. Então a ideação ela tem que ser cuidada de outras formas também, até do ponto de vista psicodinâmico, de controle do ambiente Família. familiar e tudo. Uhum. Porque, ou se não, até agendar já uma nova sessão ali um pouco mais rapidinho para evitar que ela venha de uma vez, de novo, sabe? Que existe, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, melhorei e saí do risco, mas isso não é tão real, porque no início do tratamento a gente ainda não tem ali uma continuidade dos efeitos logo na primeira sessão. Uhum. Sim. Uhum. Casos de ideação suicida são sempre complexos, né? Então é necessária toda uma rede de cuidado para essa pessoa. Sim. Acho bacana também a gente pontuar que não existe ainda um protocolo muito específico com relação a número de sessões, frequência. A gente tem mais ou menos alguns protocolos baseados nos estudos que já foram feitos, mas nada ainda super oficial. Por outro lado, a gente tem que estar sempre pensando e avaliando se o paciente está fazendo outros recursos terapêuticos para aquele quadro, porque não dá para a gente. Porque assim, Jogar 100% né, os problemas, os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais, então eles têm ali diversas questões, seja família, seja trabalho, seja alimentação, atividade física, então não dá para a gente colocar todo esse peso em cima de um recurso terapêutico, né? Avaliar Então, outros aspectos clínicos que podem estar prejudicando também a saúde mental. Fazer um Uhum. cuidado integral mesmo, para que a pessoa obtenha o máximo de efeito, né? Só que não é também assim, tudo, né? Não é 100%, Sim. né? Assim, um cuidado, ele é muito amplo, ele envolve diversos aspectos. e a vida não para pra gente fazer nada, né? Não Não. para pra gente treinar, pra gente nada, pra gente comer bem. Então, assim, colocar isso na prática nem sempre é muito fácil, mas para isso mesmo que a gente atualmente tem feito a equipe multidisciplinar aí com personal, nutri, você que é psicóloga, que a gente precisa realmente de um arsenal, Sim. né, para poder atuar e não dar não é, eu acho que um pouco sair daquela coisa, é milagroso. Sim. Acho que isso é bem importante, né? Não deixar Esse fundo, até esse porque fundo, porque não é real não é também. real, Uhum. inasustentável. Sim. Não é panaceia, não é e nunca vai ser para todo mundo, como a Marília muito bem apontou. Tem casos, sim, de contraindicação. Então, São principalmente pessoas com doenças cardíacas, mal tratadas ainda, ou que sejam instáveis, ou tenham tido um evento coronariano, um infarto recentemente, né? Isso acaba deixando o paciente muito vulnerável a esses aumentos de pressão. uhum. E para casos da pessoa que ou tem um diagnóstico de esquizofrenia, ou a família tem, né? Nesses casos a gente Sim, também toma geralmente cuidado. a gente evita. Não é assim, totalmente proscrito, mas existe um risco com relação a pacientes que tenham mais sintomas psicóticos, principalmente em quadros mais agudos, em que a pessoa realmente está psicótica, tá sintomática ali, né? Uhum. E aí, pra gente fechar, eu acho que seria bacana você falar um pouquinho, Mari, o que você acha do futuro dessas terapias psicodélicas, incluindo a cetamina? Eu tenho esperança. Eu acho que tem muitos grupos fazendo pesquisas importantes e o Brasil, incrivelmente, é um país que figura entre os países que mais publicam artigos no campo dos psicodélicos de forma geral. Como a Marina falou, o grupo de Natal fez avanços importantes nesse sentido. E na clínica a gente se baseia muito nisso, né? Lê muito, estuda muito, para, enfim, tentar trazer para as pacientes o melhor que já existe. E eu acho que isso tende a avançar. Da mesma forma como aconteceu com os tratamentos de canabidiol, né? Que em algum momento da história eram completamente jogados para escanteio, mas hoje estão aí ajudando muita gente. Então eu penso que a cetamina pode e deveria, inclusive, seguir o mesmo caminho. Concordo. E muito obrigada
pela sua participação. Eu que A agradeço. gente amou e a gente adora o seu trabalho lá na clínica. Você é muito querida por nós e pelos pacientes e tem transformado vidas realmente, tanto nessa parte do conhecimento sobre os psicodélicos, quanto na sua capacidade mesmo como terapeuta. Uhum. Então, parabéns. Obrigada, Parabéns. gente. Tem transformado a vida de muita gente, mas a minha também. Como pessoa, como profissional, esse é um tema que me move e me atravessa de várias formas. Então, obrigada pela oportunidade de estar lá todo dia, de falar sobre isso. É muito bonito de ver, assim, a sua Uhum. dedicação e o amor que você coloca no seu trabalho. Parabéns. Pode chorar, gente? Tá liberado? Obrigada mais uma vez. E para você que nos ouve ou está assistindo no YouTube, siga nossos canais, siga a gente também no Instagram. Meu Instagram é doutora Marília Zanetti, da Marina é doutora Marina Zanetti e da Mariana é Mariana Maca. A gente tem também o Instagram do Espaço Zanetti. Vocês são muito bem-vindos. E se tiver algum comentário, sugestões, dicas de temas, manda que a gente faz questão, né? Para nós é o maior prazer. É para vocês mesmo, né, que a gente faz todo esse conteúdo.